Irmãos, nós começamos há 2 semanas, né, uma sequência de estudos relacionados aí um material do reverendo Arival, pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e nós estamos seguindo é um livro, se você quiser depois adquirir esse livro, fique à vontade. Como nós já mencionamos, nós tivemos a oportunidade de acompanhar, né, a construção desse livro enquanto num curso de especialização em plantação de igreja, revitalização de igreja. Então é um material muito gostoso de lidar, porque ele trata de um estudo bíblico baseado no livro de Atos dos Apóstolos. Na semana passada, nós inclusive ainda na parte introdutória, identificamos e trabalhamos com irmãos sobre uma dificuldade relacionada ao modo de pensar, né? E uma diferença que nós fizemos, você nos acompanhou, talvez esteja ainda aí vivo na sua memória, que é a diferença entre membro e que mais? E discípulos. E falamos um pouquinho sobre essa questão da mentalidade como membro e a mentalidade como discípulo. Um dos grandes problemas da igreja contemporânea é que a igreja contemporânea está preocupada em ter membros. E quanto que a visão bíblica, a visão escriturística nos aponta para a missão da igreja é fazer discípulos. Agora, partimos da premissa de que para se fazer discípulos, você precisa ser o quê? Um discípulo. Não tem como você fazer um discípulo de Cristo se você não for discípulo de Cristo. Então, para se fazer discípulo, precisa necessariamente ser discípulo. E quando se trata de membros que não são discípulos de Cristo, então nós, no máximo, o que vamos alcançar são seguidores, né? Pessoas que te acompanham enquanto elas concordam com aquilo que está sendo ensinado. A partir do momento que você apresenta um princípio que ela não concorda, mesmo que seja bíblico, escriturístico, pautado na sã doutrina, se ela não concorda, o que ela faz nos dias de hoje? Ela te cancela, não é assim? Então, o membro ele tem essa prerrogativa, né? Você só fala aquilo que me agrade. O discípulo não, ele está disposto a aprender, está disposto a crescer, está disposto a meditar, está disposto a se aprofundar no conhecimento das Escrituras e muito mais que isso, ele está disposto a servir, a colocar em prática aquilo que ele vai aprender. Dito isso, ou relembrado isso, nós então já trabalhamos, né, nessa sequência aqui sobre 3 verdades, que a igreja existe para crescer, a igreja que não cresce morre, e a igreja que não cresce precisa de revitalização, porque um padrão de qualquer organismo vivo é justamente essa ideia do crescimento, mas não de um crescimento a qualquer preço, um crescimento pragmático, né? Mas sim um crescimento firmado e focado nas Escrituras, segundo o padrão que a própria Bíblia nos ensina. Um segundo problema que nós chamamos a atenção da igreja contemporânea é que a igreja, na busca pelo crescimento, uma vez que é uma das características da igreja crescer, ela então vende os princípios bíblicos para que possa experimentar um crescimento muitas vezes rápido. E aí o que ela faz? Ela se preocupa em colocar o homem no centro, destrona Deus, tira Deus do centro da igreja, tira as escrituras do centro da igreja, tira a palavra, o ministério da palavra, o púlpito, né? As igrejas modernas nem púlpito mais têm, não é verdade? O pastor, ele aparece do nada assim, no meio do louvor, né? Talvez com anotaçõezinhas lá no celularzinho e tal, ou então com algum monitorzinho para ele falar o que ele precisa falar, ele te motiva, dali a pouco o cara some, já a equipe de louvor já está ali de novo, né, te animando, te fortalecendo, porque o foco não é mais Deus, não é mais a palavra, a centralidade da palavra, a centralidade dos sacramentos. Existe uma disposição, inclusive, de layout, de arquitetônico dentro da igreja evangélica, que aponta para a centralidade daquilo que ela tem de importante. O púlpito não está no meio simplesmente por estar no meio.
A mesa que se celebra a ceia do Senhor não está no centro, simplesmente porque no canto ficaria feio, né? Mas há um simbolismo, inclusive, que se passa nessa perspectiva de que, olha, a centralidade da nossa igreja está na pregação da palavra, na ministração dos sacramentos que Deus estabeleceu. E aí nós vemos a igreja contemporânea fugindo, né, e isso já há alguns anos, dessa centralidade. Né? Eu sou um crítico dessas mensagens, vou colocar entre aspas aqui, né, mensagens subliminares, mas são mensagens que a gente acaba passando para a igreja, que tira a palavra de Deus e os sacramentos da centralidade. Quando você vai numa igreja onde tem mais cadeira atrás do púlpito que na frente do púlpito, você já tem um simbolismo ali. A centralidade daquela igreja está na liderança, no alcançar, na hierarquia. Né? Quando você tem lá uma cadeirinha lá dourada, com encosto alto, né? Que nem a rainha da Inglaterra tem, mas ali ele tem, e as outras cadeirinhas com encosto menor, você tem um simbolismo passando aquilo ali. O que você está ensinando? Que aquele que sentar naquela cadeira dourada, né? Que nem o Papai Noel tem, né? É aquele cara lá, meu amigo. Aquele cara lá, você tem que beijar o pé dele. Essa é a mensagem. E aí, dentro desse pragmatismo, o que se ensina para as pessoas se envolver com a igreja é o seguinte: eu quero um dia sentar naquela bagaça ali. Eu quero um dia sentar no trono do Papai Noel. Entendeu? E aí todo o trabalho, toda a desenvoltura da igreja vai estar a partir do momento de galgar posições hierárquicas dentro da igreja. Foi isso que o cristianismo ensina na sua essência? Não, o que quer ser maior, seja aquele que serve. Aquele que quer ser o maior, seja o que serve. Seja aquele que faz, seja aquele que estende a mão, seja aquele que alcança, seja aquele que trabalha, seja aquele que faz aquilo que tem que ser feito, para o benefício da comunidade. Irmãos, nós já caminhamos alguns anos juntos. E eu convido você tendo a oportunidade, visitar a segunda igreja presbiteriana de Jaboticabal, tendo oportunidade de visitar a igreja presbiteriana de Matão. Se tiver oportunidade, procura os crentes lá em Sítio Badame. E aí pergunta para eles, qual que foi o padrão do pastoreio? Do pastoreio? O que ele fez aqui? O que ele ensinou aqui? E por que a igreja cresceu aqui? Porque a igreja cresce, irmãos. Quando você faz o trabalho pautado nas Escrituras e dando exemplo. E esse é o padrão não só do pastor, que você tem que olhar para o pastor, mas tem que ser o seu padrão. Ah, mas o senhor recebe da igreja. Não sabe de nada, coitado. Né? Pergunta, passa lá em Jaboticabal, pergunta. Quantos anos eu passei lá sem receber? Vai lá em Matão, pergunta quantos meses eu fiquei sem receber, para ver o trabalho acontecendo. Não é questão de emprego, irmãos. Se fosse uma questão de emprego, você sabe muito bem onde eu estaria. E aonde, que botas eu estaria lambendo. É uma questão de compromisso com Deus, irmãos. Isso é igreja. É ser exemplo. É fazer algo em prol daquele que você sabe que vai ser abençoado. Imagine você, eu não tenho mais criança pequena, né?
Os meninos já estão tudo grandinhos. E aí eu falo assim, para que eu vou me preocupar com a classe das crianças? Eu já não tenho filho mais pequeno. Ou então, por que eu vou me preocupar em vir aí junto com os irmãos para fazer estante para a salinha da ação social? Não precisa. Irmãos, a mentalidade é que vai determinar que, de fato, que categoria você está. O membro, ele tem como mentalidade consumista. Mentalidade consumista. Ele vem só para se beneficiar. O discípulo, ele tem uma mentalidade diferente. Ele vem para servir. Ele vem para se gastar. Não para sentar na cadeira do Papai Noel. Não. Mas ele vem para glorificar aquele que, de fato, lhe deu o maior tesouro de todos, que é a salvação em Cristo. Quando a igreja entender essa mentalidade e se posicionar na categoria de discípulo, aí as coisas começam a acontecer de fato, de verdade. Porque o resto é modismo. Quando a ação é pautada na motivação errada, não para a glória de Deus e a edificação das pessoas, você cansa, você para rapidinho. Você dura lá 2 anos, vai. Alguns duram meses. Mas quando a motivação é errada, você chega com um gás tremendo. Só que aí, de repente, não alcança o objetivo que você traçou, mesmo que inconscientemente, mas não tem um reconhecimento. Ninguém fez um busto dele para colocar lá no salão social. Aí ele desanima. Aí ele some. Ele para. Agora, quando eu tenho a visão de discípulo, que é de ministério, de um dom que eu recebi do Espírito Santo de Deus, chamado para o ministério, para exercer um ministério específico dentro da igreja, faça chuva ou faça sol, irmãos. A igreja esteja passando por um momento bom, um momento ruim, eu estarei lá firme, porque a minha mentalidade é de servir ao Senhor da igreja e não de ter reconhecimento dos homens. Essa era a grande diferença entre os discípulos e os fariseus. Durante o ministério terreno de Jesus, em alguns momentos, os evangelistas nos registram que muitos deles haviam até crido em Jesus, muitos dos líderes judaicos haviam crido em Jesus, mas por causa dos homens não professaram a fé. Porque eles queriam mais agradar a homens do que a Deus. Então, essa mentalidade, essa chavinha que precisa ser virada. Para que a igreja possa, porque você é a igreja, né? Então para que a igreja possa, de fato, exercer o papel para que o próprio Deus estabeleceu para que ela fizesse. Nós já referendamos alguns meses atrás sobre a importância da igreja e a visão bíblica da igreja. A igreja não é o plano B de Deus, sempre foi o plano A de Deus. É lógico que passando pelo povo de Israel e depois alcançando as nações. Mas a igreja sempre foi o plano A de Deus. E nós vimos que muitas vezes, na tendência de mentalidade de membros, algumas sugestões aí são utilizadas para tentar revitalizar a igreja. E nós vimos que nada disso funciona. E que o nosso papel é perguntar para o dono da igreja, buscar aquilo que o Senhor realmente quer que façamos. E Ele já declarou o que Ele quer que nós façamos. Ele já revelou qual que é a sua estratégia. Abra comigo lá em Mateus capítulo 28. O texto chamado da Grande Comissão, ou texto da missão, nós temos um resumo estratégico do padrão que o próprio Deus estabeleceu. Que depois nós vamos ver isso ampliado no registro do livro de Atos dos Apóstolos. Mateus, capítulo 28, do verso 18 até o verso 20,
de certa forma, é um resumo da ação que nós vamos depois verificar no livro de Atos. Então, acompanhe a leitura comigo. Diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, falou aos 11 discípulos, né? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Primeira estratégia aqui dessa grande comissão. A autoridade da obra missionária, evangelística, da tarefa da igreja não está nos indivíduos. Mas a autoridade está em Cristo e naquilo que Ele alcançou através da sua obra. Algumas pessoas questionam assim, mas se Jesus é Deus encarnado, por que Ele recebe toda a autoridade? Dentro do processo salvífico, irmãos, algumas etapas precisavam ser cumpridas. E a própria humilhação de Cristo, se encarnando e se tornando um de nós dentro desse padrão do plano salvífico, gerava a ele, imputava a ele a posição de submissão ao Pai no exercício do cumprimento da obra salvífica. E é nesse sentido, então, que esse verso deve ser aplicado. Por conta de Cristo ter se tornado nosso representante e vencido, então ele recebe toda a autoridade. Depois isso é apontado lá para o Apocalipse no fato de que ele recebe o livro selado, se assenta no trono e começa a tirar os selos e dar vazão a tudo aquilo que já estava planejado antes da fundação do mundo. E é isso que está acontecendo agora. Jesus já reina. Nós não estamos aguardando um reino milenar de Jesus. O reino milenar já está sendo cumprido. Então, toda a autoridade foi dada ao Senhor Jesus, tanto no céu quanto na terra. E pautado nesta autoridade é que a igreja vai fazer o que ela precisa fazer. Então, amanhã depois, vamos imaginar aqui uma situação. Daqui 70 anos. E eu não estarei mais aqui. Eu sei, não fique triste, mas é verdade. Né? Daqui 70 anos eu não estarei mais aqui. Talvez você também não esteja mais aqui. E alguém pode, vamos imaginar aí, o seu Osiel que estará aqui. O seu Osiel chega e pergunta, fala para alguém, puxa vida, na época que o pastor Herbo estava aqui, aí sim, e agora? O pastor Herbo já não está mais aqui. Ou na época que tinha o diácono Márcio, o diácono Roberto, o presbítero Paulo, o diácono Sérgio, ou sei lá quem for, e agora? Eles já não estão mais aqui. Aí as pessoas vão chegar para o seu Zé e falar, e agora, seu Zé, o que nós vamos fazer? Liderança não está mais aqui. Ele falou, mas a liderança sempre esteve aqui. Porque a liderança sempre foi de quem? De Jesus. É dele a autoridade. Ele é o Senhor da igreja. Viu, seu Zé? Quando nós não estivermos mais aqui, alguém perguntar, o senhor já sabe a resposta. Daqui 70 anos, sem nenhum problema. Mas veja, irmãos, a autoridade de Cristo é que é a base de toda a obra da igreja. É aqui que está. Continuemos. Pautado nessa autoridade, então, nos é dito aí, verso 19, ide, portanto, e faça o quê? Fazei discípulos. Essa é a ordem. Então a missão está bem clara. Pautada na autoridade de Cristo, eu tenho que fazer discípulos. Eu que sou discípulo, tenho que fazer discípulos. Alguns dizem, pastor, mas aqui ele estava falando aos 11, é uma ordem específica aos 11. Qual a base escriturística para que eu saiba que também é um dever meu fazer discípulos, ou pregar o evangelho, ou testemunhar de Cristo? A questão cíclica já é algo natural. Então, aqueles 11 fizeram outros discípulos, que tinham uma tarefa de fazer outros discípulos, e chega isso até nós. Mas para aqueles que querem uma base escriturística, é só você olhar para Pedro
onde diz que todos nós que fazemos parte do povo de Deus, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, isso não está falando só de discípulos, está falando de todos os crentes, nós que somos chamados de pedras, né, santas, fomos chamados justamente com uma finalidade: proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a base escriturística para que você pregue o evangelho está ali, claramente, dizendo para mim e para você, e para tantos crentes que ainda, porventura, ainda vierem a serem alcançados pelo evangelho de Cristo. Vai pesar sobre eles também a mesma responsabilidade de proclamar essas virtudes aos demais. Então, o foco da estratégia é ide e fazei discípulos. A expressão fazei discípulos aponta, irmãos, para a ideia de completude. Como o foco é fazer discípulos, a evangelização é só um ponto dentro do processo de fazer discípulos. Eu posso evangelizar e nunca fazer um discípulo. Estou sendo claro aqui ou não? Porque falar de Jesus é um ponto. Só que o alvo é fazer discípulo. Então a evangelização talvez seja o primeiro passo para que você faça discípulo. Agora, por que a igreja muitas vezes falhou nesse sentido? A igreja, eu já disse isso em outros momentos, né? A igreja presbiteriana ela sempre foi uma igreja evangelística. Ela sempre atuou na prática evangelística. E esse talvez tenha sido um dos grandes problemas da igreja presbiteriana. Ela focava no evangelismo, mas não focava em fazer discípulos. Se você perguntar para os irmãos que têm alguns anos a mais, tá precisando de alguma coisa? Não? Tranquilo? Quando você pensa na igreja um tempo atrás, a evangelização era assim: você falava a respeito de Jesus, para que as pessoas pudessem entregar as suas vidas para Jesus, e na sequência falava assim: procure agora uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Porque eu tiro a minha responsabilidade dessa pessoa. Eu não preciso mais fazer discípulo com ela. Agora ela vai procurar uma igreja e essa igreja lá que se vire com ela. E o problema agora da igreja mais perto da casa dela. Só que nós temos e aprendemos que, infelizmente, uma igreja que se diz evangélica perto da minha casa não necessariamente é uma igreja verdadeiramente cristã. E aí eu acabava pegando aquele bebezinho na fé e jogando nos braços do lobo, da raposa. E no meu coração estava tranquilo, porque eu já falei de Jesus para alguém. A nossa tarefa não é simplesmente evangelizar, é fazer discípulos. Então a estratégia é mais ampla. Você vai falar de Jesus? Ponto. Mas você vai caminhar. Depois do verso 20 vai declarar esse negócio quando ele diz de ensinar todas as coisas que vos têm dito. Então a estratégia está na própria palavra. Então o foco é fazer discípulos. Essa é a missão. E aí nós perguntamos, mas como que eu faço discípulo, pastor? E aí ele nos traz aqui 3 verbos interessantes, né, que alguns teólogos, eruditos aí já nos explicaram de uma maneira melhor, que é indo, que aqui é traduzido por ide, mas o ide aqui no grego não é a melhor tradução, porque o imperativo, na verdade, é fazer discípulos, não é ir. Apesar que o ir está embutido na tarefa de fazer discípulos, porque você não faz discípulos se você ficar só dentro da sua casa, deitado na sua cama. Para fazer discípulos, você precisa ir a algum lugar. Mesmo que seja ir no quarto do seu irmão, no quarto do seu pai, da sua mãe, ou mesmo que seja o ir lá do outro lado do mundo. Então, o ir faz parte, mas a tarefa é fazer discípulos.
Agora, como faz discípulo? Primeiro, indo. Você vai a algum lugar. Seja perto ou seja longe. Segundo, ainda no verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o terceiro verbo aí no gerúndio, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, a tarefa é fazer discípulos. Como? Indo, batizando, no sentido dessa completude da aliança com Deus, de conduzir essa pessoa a entrar em aliança com Deus, uma vez que o batismo de Jesus, não de João Batista, mas o batismo de Jesus, aponta para esse voto, essa aliança, esse sinal de pacto com Deus, e ensinando a guardar todas as coisas. Então a igreja ela precisa ser essa agente de instrução do padrão, da cosmovisão, da ética, da doutrina, da sã doutrina que a palavra de Deus nos traz. Então nós já temos aqui que a base da nossa tarefa como igreja está na autoridade de Cristo, que a nossa missão é fazer discípulos. Para isso existe então todo um mecanismo de movimento, indo, né? E aí é uma missão, muda a perspectiva da missão, porque até no Antigo Testamento, o foco da missão era aquilo que dentro da missiologia é chamado de força centrípeta. Era vinde a Israel. Para alguém ser salvo no Antigo Testamento, você tinha que vir ao povo de Israel. Depois da obra de Jesus, muda. E aí passa a ser uma ação centrífuga, ou seja, ide, não é mais vinde, mas é ide. No Antigo Testamento a mensagem é, quer ser abençoado? Vinde a Israel, vinde a Yahvé, vinde ao Senhor. Sob o Novo Testamento, muda-se a perspectiva e agora Jesus fala, olha, agora eu tenho toda a autoridade, por isso, ide. Antes, todas as nações estavam debaixo da ação do engano de Satanás. A ilha era o povo de Israel. Por isso, se você quisesse ser abençoado, você teria que vir a Abraão, teria que vir ao povo de Israel. Agora não, Jesus tem autoridade sobre toda a terra e sobre todo o céu. Então ele diz, agora, ide. Tudo bem aqui? Então, o aplicar da missão exige movimento, irmãos. Esse ir exige compromisso, porque para você conduzir as pessoas ao batismo, você tem que ter todo um processo de ensinamento e de um compromisso maior de discipulado, que é o ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí depois, um outro detalhe que é colocado aqui é a amplitude dessa missão. Quando ele diz, você tem que ir por todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas. Pautado no fato de que Jesus tem toda a autoridade e de que Ele está conosco todos os dias. Então, essa é a ideia da amplitude de que a obra da igreja não termina enquanto Jesus não voltar. Pastor, alcançamos todas as nações. Ótimo, podemos ficar em casa? Não, você não sabe qual que é o último dos eleitos. Enquanto nós estivermos aqui, devemos estar envolvidos com essa obra da evangelização e mais, de fazer discípulos. Então veja, de um modo sintetizado, a própria Bíblia já nos mostra qual a estratégia. É conduzindo as pessoas a entrar em aliança com Deus, é conduzindo as pessoas a compreender todas as coisas que Jesus ensinou. Só que o que a igreja tem feito na perspectiva pragmática? Irmãos, tem igreja que você vai, os caras nem lê a Bíblia mais. É uma balada gospel a igreja. O culto é um show. Dentro das igrejas históricas, você vai para a realidade do ensino, a escola dominical está fechada. Não tem professores, porque você não tem discípulos, você só tem membros. E aí o discípulo,
né, que deveria estar lá com a visão de dom que Deus lhe deu, com o ministério que Deus lhe deu, mesmo que seja sozinho, mas carregando aquele ministério e orando por aquele ministério. Senhor, traga mais trabalhadores, Senhor. Senhor, traga mais alguém para me ajudar na escola dominical. Senhor, coloque alguém para me ajudar na classinha. Não, ele não é discípulo, então ele não ora. Ele é só membro, então ele reclama. Pastor, tem que contratar alguém. Pastor, tem que pagar alguém. Porque é visão de membro. Não é visão de discípulo. E aí falou, pastor, o membro falou, pastor, não dou conta mais. Não vou vir mais. A partir do mês que vem, senhor, se não tiver ninguém, então vai fechar a classinha. E é isso que tem acontecido. Você pega a estatística do presbitério de Araraquara, né, quando ainda estava completo, já não sei há quantos anos aí, o crescimento é negativo. O ano retrasado, do ano retrasado, foi de menos 5,6%. E aí as igrejas que não estão crescendo, tem igreja, irmãos, que já faz anos que não sabe o que é batizar um novo convertido. O relatório do pastor não tem profissão de fé e batismo. É só transferência. É só crente mudando, só membro mudando de instituição. Porque as igrejas estão preocupadas em manter membros e não preparar discípulos. Por isso, quando você chega e apresenta uma filosofia ministerial diferente, e pessoas falam assim, puxa vida, essa filosofia ministerial que eu queria na minha igreja. Não tem? Então tá. Vou lá para a IPRA por causa da filosofia ministerial, de atuar em várias frentes, de poder exercer o meu dom, de formação de liderança constante, de ação social constante, de pessoas acudindo pessoas, anjos, né, como a gente denominou, acudindo aqueles que precisam em determinados momentos. Essa filosofia ministerial estou dentro. Aí você chega e fala assim, eu estou abraçando lá um novo projeto, com a nova visão ministerial, nova não, né? Uma velha visão ministerial, mas que na prática, aí as pessoas falam, não sei por que esses caras estão acontecendo isso com esses caras. Só que você olha para a igreja, irmãos, que dentro de um contexto de presbitério de Araraquara, que está crescendo a menos 5,6% ao ano, esse ano eu não lembro lá, depois vou até dar uma olhada para atualizar meus dados. Mas a igreja está crescendo. Número de professores de escola dominical cada ano é menor. Número de alunos de escola dominical cada vez menor. Aí você fala assim, o que está acontecendo com essa igreja? Simples. Se afastou do dono da igreja. Se afastou da estratégia que o dono da igreja deu. E aí começa a inventar moda. Começa a querer ser mais criativo do que o Senhor. E aí pode ter até uma sobrevida. Mas o membro cansa, irmãos. O membro cansa. O que é incansável é o discípulo. Porque ele sabe quem o arregimentou. Ele sabe quem o salvou. Ele sabe quem pagou um alto preço por ele. A lealdade do membro é para com o líder. Eu gosto tanto dele. Nossa, ele é um amor. Não briga com ninguém, gente. Ele é fofo. O meu pastor é fofo. Vocês não sabem que o maior elogio que eu tenho é o seguinte, meu pastor é duro na queda, velho. O cara é língua, velho. O cara é zica. O cara, Pra mim esse é o maior elogio, porque o dia que você chega assim, o pastor é fofinho, aquela barbinha dele. Pronto, já falei no meu propósito de servir ao Senhor. Porque eu não estou aqui para ser o seu ursinho peludo, bem.
meu pai falou, o heavy é, nossa, fantástico. O heavy. Não, cara, para com isso. Eu estou aqui para te conduzir no caminho, no mesmo caminho que eu luto para caminhar nele. E aí, vai ter hora que eu vou chegar para você e vou falar alguma coisa para você e você vai falar assim, não gostei. E eu voltei a olhar e falei assim, agora, meu amigo, rumina e busca Deus para ver o que vai acontecer. Agora, infelizmente, a maioria dos pastores, os caras querem ser amiguinhos da galera. E aí deixam de exercer a função primordial para aquela que o Senhor o chamou, que é de ser pastor. Quando eu falo de pastor de ovelhas, qual objeto esse pastor tem nas mãos? Pastor de animal. Só que agora a igreja, os membros querem que ele tenha uma flor. Sem espinhos. Não é essa a analogia, irmãos. O pastor cuida. Mas quando a ovelha está ferida, quando a igreja, ou a ovelha é rebelde, o que ele faz? Chama ela no canto ali. Agora não machucou. Opa, machucou, cara. A gente pega no colo, a gente beija, a gente passa óleo, unge, cura as feridas. Ótimo. Isso é pastoreio. Agora, paparico, não. Ovelha não é bicho doméstico para ser paparicado. Ou é? Vamos fazer aqui uma pesquisa rápida. Quantos tem cachorro em casa? Levanta a mão. Ótimo. Quantos tem gato em casa? Ótimo. Pássaros. Quantos tem uma ovelha em casa? Por que você não tem uma ovelha em casa? Porque não é um bicho de estimação, meu amigo. Mesmo porque se você pôr ela dentro de casa, ela vai morrer. É o bicho mais frágil que existe. Ela precisa de todo um contexto. O gato se vira, ele vai para a casa do vizinho, come a ração do cachorro do vizinho, depois sai correndo, dá um jeito. A ovelha não, cara. Se você não pastorear, ela está enrolada. Então veja, para a gente não perder o foco aqui, a igreja ela já tem todas as diretrizes que ela precisa, determinada pelo próprio Deus. Tarefas específicas e funções e missões específicas definidas pelo próprio Deus. Quando ela despreza isso e tenta inventar algo novo, ela falha. E quando ela falha, ela morre. Porque membros mudam. Discípulos permanecem. Seja lá quem for o líder, seja qual o contexto histórico que esteja vivendo, porque o foco dela, do discípulo, é servir aquele que o salvou. Não é seguir homens. É glorificar a Deus. Tudo bem até aqui, irmãos? Tranquilo? Então vamos lá. Aí nós vimos que o livro de Atos, então, nos apresenta aí esse referencial. Vimos que o propósito do livro é relatar esse crescimento. Falamos já que era um crescimento geográfico, da atuação da igreja não só na localidade que ela está, mas apontando para os confins da terra. Vimos que era um crescimento numérico. Tudo isso nós já estudamos. Vimos que é um crescimento espiritual, um crescimento verdadeiro. As pessoas que iam salvas permaneciam, porque é discípulo, não é só membro. Membro é falso. Um dia você tem 500 membros, no outro dia você não tem 5. Porque membro, qualquer situação, ele te cancela e vai embora. Tudo bem? Agora, discípulo não. Discípulo é verdadeiro, permanente. E é um crescimento rápido, né? O registro de Atos, você vê que há um crescimento rápido. Então, resumindo aí,
princípio espiritual do crescimento da igreja é geográfico, numérico, espiritual, verdadeiro, rápido. E aí nós chegamos, irmãos, no primeiro princípio para que a igreja atinja os seus objetivos. Para que a igreja cumpra com o papel que o próprio Deus determinou para ela. Como eu já disse, o reverendo Arival trabalha com 10 princípios e nós sugerimos, inclusive, talvez na época lá do curso, de acrescentar mais 2 princípios bíblicos que estão aqui em Atos e que não foram observados no primeiro momento. Quem sabe, talvez, numa reedição do livro, ele possa acrescentar aí, não sei qual que é o plano dele. Mas nós apresentaremos, então, 12 princípios, mas no livro você vai encontrar 10, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro princípio é: a obra missionária é a prioridade da igreja. A igreja existe para alcançar os eleitos de Deus. A igreja existe para fazer discípulos. Essa é a principal missão. A obra missionária é a prioridade da igreja. Alcançar pessoas com o evangelho de Jesus Cristo. Testemunhar a respeito da salvação. Testemunhar a respeito da vitória de Jesus sobre a cruz. Testemunhar a respeito da ressurreição. Proclamar as virtudes. Fazer discípulos. Então, a igreja existe para quê? Para fazer discípulos. E o seu primeiro princípio é que a obra missionária é a sua prioridade. Nós existimos para isso, irmãos. É lógico que vão ter várias outras situações no dia a dia da igreja, sim, e que a igreja vai estar dando assistência, a questão educacional, a questão de ação social, a questão da manutenção de disciplina e tudo mais, litúrgica, de atividades relacionadas à adoração, ótimo, tudo isso está no pacote. Mas a tarefa prioritária, a prioridade dela é a obra missionária. E esse é o foco. E aí, reverendo Arival, não sei se vai dar para você enxergar lá, mas eu vou lendo para você. Né? Eu vou pedir aí, talvez, para o Gabriel, até abrir na transmissão, Gabriel, pôr tela cheia, o pessoal de casa. E aí, quem estiver acompanhando aí também, você tira o volume, tá? E aí, talvez, se você tiver acesso à internet aí, você vai acompanhar aqui também esse quadro aí, talvez, no seu celular. Mas o que o reverendo Arival fez? Ele pegou 5 textos bíblicos, que é essa primeira coluna aqui, Mateus capítulo 28, 18 a 20, que foi o primeiro que nós lemos. Depois Marcos 16, 15, Lucas 24, 46, 49. O quarto texto, João 20, 21. E o quinto texto, Atos 1, 8. No livro, se não me engano, tem uma coluna errada aí, eu já arrumei aqui, mas se você porventura tem o livro for acompanhar, você vai ver que tem uma diferencinha aí. E aí ele divide que cada texto desse vai falar sobre a autoridade, sobre a capacitação, sobre a esfera, ou seja, essa amplitude que eu chamei aqui, sobre a mensagem e as atividades. Então, em relação ao texto de Mateus 28, de 18 a 20, para fortalecer a ideia de que a igreja tem como prioridade a obra missionária. Então, nós vimos que a autoridade dada a Cristo, todo o poder no céu e na terra, é a autoridade da igreja. É a autoridade que a igreja está fundamentada. A capacitação, segundo Mateus 28, é o verso 20. Final do verso 20 que diz: Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, quem me capacita para a obra é o próprio Deus. Cristo promete estar comigo na tarefa dessa missão. E ele faz isso hoje de uma maneira muito mais específica através da ação do Espírito Santo que ele mesmo nos deu. Mas, por que o discípulo não desanima? Porque é Deus quem o capacita. É Deus quem o dota. É Deus que o chama para o ministério. O membro, como eu disse para você, ele desiste no meio do caminho. O discípulo não. O que mais? A esfera, a amplitude, as nações. Todas as nações gentílicas. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações.
A mensagem, todas as coisas que Cristo ordenou. É o evangelho integral, completo. Não é só a parte que você acha interessante, mas é o evangelho inteiro. Sintetizada na expressão, arrependei-vos e crede. Não é aquela expressão que a gente usou muito, né, no período da juventude, com a evangelização, com as chamadas 4 leis espirituais, e a própria igreja presbiteriana abraçou isso com unhas e dentes, ou mesmo o evangelismo explosivo. Mas nada disso funciona. Porque não é a estratégia. Ah, mas alcançou muita gente. Tudo bem, Deus usou uma mula para falar com o profeta, não tem problema. Agora, não é porque Deus, na sua graça e misericórdia, usou uma metodologia que não tem uma base escriturística forte, que eu vou perpetuar isso aí. A partir do momento que eu chego ao entendimento que aquilo lá não é o evangelho correto, então eu deixo de lado. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Meu amigo, eu não sei que plano que Deus tem para você. Como que eu posso chegar para uma pessoa lá na rua e falar, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você? Eu não sei. Vai que o plano que Deus tem eterno para ela é a condenação. Deus tem um plano maravilhoso para você. Você vai ficar a eternidade no inferno. Você não sabe. Pois a Bíblia me diz que todos nós nascemos condenados, que nós somos pecadores, e que somente aqueles que pela ação de uma graça irresistível, ao ouvir do Evangelho da Salvação, foram alcançados por essa graça, é que já faziam parte daqueles que Deus separou para a sua glória antes da fundação do mundo. Então eu não posso fazer propaganda falsa no evangelismo. E aí tem um vídeo, né, do reverendo Augusto Nicodemos, que é fantástico, nem sei, é antigo. Ele fala assim, que a mensagem do evangelho é arrependei-vos e crede. E pode ser que Deus te salve. Não é dê uma chance para Jesus. Não é Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Todo o evangelho aponta para o fato de que a salvação é uma obra monergista de Deus. É Deus quem age. E, inclusive, se você abrir o seu entendimento a respeito da fé, só foi possível porque o próprio Deus abriu esse entendimento. O fato de você crer em Cristo numa perspectiva salvífica se dá ao fato de que o próprio Deus te deu a fé salvadora. Porque a salvação é pela graça, não de obras. A salvação é pela graça mediante a fé, e essa fé não vem de você mesmo, é um presente de Deus, vai dizer Efésios. Porque se dependesse de você crer por si só, estaríamos todos perdidos. Então, a evangelização, irmãos, a mensagem da evangelização tem que ser fundamentada nas Escrituras. Pastor, não prega... Faz o seguinte, pastor, dá uma selecionada aí nos textos, aí, não prega todos os textos. Porque só prega aquele que dá uma animada na gente, aqueles que puxam a orelha, o senhor não prega. Não, meu amigo. Evangelizar significa ensinar todas as coisas que o Senhor nos ensinou. E houve momentos que Jesus olhou para os seus discípulos e deu uma chamada dura neles. Quando você lê as cartas que o próprio Cristo envia para as igrejas do Apocalipse, você fala assim, não é possível. Jesus, pega leve, Senhor. Chamando os caras de infeliz, de pobre, de cego, de nu. Mas Jesus desce o braço. Porque Ele quer o quê? Vida. Ele quer santidade, piedade, dedicação, zelo, amor. Só que não, pastor. Prega só aquilo que agrada. É todas as coisas. É o evangelho inteiro. Ou como a gente tem falado, né? Pregar o evangelho todo, a todo tempo, em todo lugar, para todos os homens. Esse é o foco da obra missionária. O que mais? E a atividade, né? Que ele põe, a última coluna lá. Discipular por meio de ir
batizar e ensinar. Os 3 gerúndios lá, indo, batizando e ensinando. Então essa é a metodologia, a atividade que a igreja tem que ter. Vamos dar uma olhada agora em Marcos 16. Abra lá. Mesmo contexto, né? Depois já da ressurreição de Jesus. Vamos ler aí. Se você nós já trabalhamos esse texto, né? Mas aqui Jesus aparece aos 11. Os 11 não estavam acreditando na ressurreição de Jesus. Jesus então puxa a orelha deles, censurando-lhes a incredulidade e a dureza de coração. E aí olha para esses 11, né, que não estavam crendo, o contexto é esse, e diz assim no verso 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. O foco aqui é a evangelização de adultos. Quem, porém, não crer, será condenado. E aí os versos seguintes tratam de sinais que hão de acompanhar os discípulos, os 11, que até então não estavam crendo, mas que se crescem na ressurreição de Jesus, receberiam esses sinais como credencial de apóstolos para pregar o evangelho num momento de transição do judaísmo para o cristianismo. É isso que todo o ensinamento da Bíblia nos apresenta. E como eu disse, aqui é uma evangelização de adultos, porque algumas igrejas tentam pegar o verso 16 de um modo especial e dizer assim, ó, quem crer e for batizado será salvo. Ó, criança não crê, então criança não pode ser batizada. Essa é a lógica que segue por aqui. Tudo bem? Só que ele para aqui, na parte A do versículo. Quem crer e for batizado será salvo. Ponto. E aplica a criança, dizendo que a criança não crê, então ela não pode ser batizada. Mas continue aplicando, então, a sequência do verso. Quem, porém, não crer, será o quê? Condenado. Então, aplica isso para a criança. Se a criança morre na infância, que ela não teve capacidade de crer, o que vai acontecer com essa criança? Vai ser condenada. Na onde que a Bíblia diz isso? Que a criança que morre na infância vai ser condenada? Em um lugar. Tudo bem? Então esse texto não pode ser aplicado para criança, porque o foco aqui é a evangelização das nações, ir por todo mundo e pregar a toda criatura. É evangelização de adultos. Dos adultos, diante da mensagem do evangelho, crer, for batizado, será salvo. Desses adultos que não crer, será condenado. Quem rejeitar já está condenado, diz João. Então não podemos aplicar o texto por uma particularidade que o texto não está falando. Tudo bem? Mas vamos lá, o foco aqui é o verso 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não trata da autoridade, não trata da capacitação, mas fala da amplitude. Enquanto Mateus fala das nações, Marcos fala do mundo inteiro, isso é, toda criatura. A mensagem, ide e pregai o quê? O evangelho. O evangelho engloba tudo. E a atividade é, ide e pregai. Ide por todo mundo e pregai. Então a igreja vai discipular, a igreja vai pregar, a igreja vai ir. Vamos lá para Lucas, Lucas 24. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Dos textos que nós temos lido? Lucas 24, verso 46, 49. Lucas capítulo 24, 46. Vou ler o 45. Então, lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras, e disse-lhes, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então veja, segundo Lucas, a autoridade está em Cristo, em seu nome, corroborando com aquilo que foi dito em Mateus. A capacitação é segundo a promessa do próprio Deus, o poder que vem dele. Nós sabemos que isso refere-se ao Espírito Santo. A amplitude ou a esfera
todas as nações, começando de Jerusalém. A mensagem, veja aí qual é a mensagem. Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. É isso que está escrito aí? Não. Qual que é a mensagem? De arrependimento. Verso 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Irmãos, pregar arrependimento já nos indica alguns princípios. Quem precisa de arrependimento? O pecador. Quem precisa de se arrepender de alguma coisa? Quem fez coisa errada. A evangelização já pressupõe que o seu intelector, ele é pecador miserável e que ele tem feito coisa errada na vida. A igreja de hoje, ela diz assim, não, o homem é gente boa. O homem é a coroa da criação. Usa texto fora de contexto para um texto que trata de criação, ele usa para a questão de salvação. Deus criou o homem é imagem, né? É gente boa, menino bonito, maravilhoso. Olha só o ser humano, que coisa linda. Ele não precisa de arrependimento. Ele precisa simplesmente ser membro da igreja, que aí Deus vai abrir portas de bênção, de prosperidade para ele. As coisas estão dando errado na sua vida? Então vem para a igreja, vai melhorar, você vai ver. Irmãos, a mensagem da Bíblia é o seguinte, se você quer vir para Cristo, vai piorar. Se você está procurando a igreja para prosperidade, você está na igreja errada. Aqui é a igreja que fala que aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Se você quer viver em comunhão com Deus, aqui o bicho vai pegar. A igreja que promete outras coisas não é aqui. Então, hoje, para não ficar feio, você continua até o final da escola dominical aí, mas domingo que vem aí você procura lá, que é outro lugar. A igreja que promete que você vai vir para a igreja que vai dar tudo certo na sua vida, não é aqui. Aqui, a mensagem é: arrependei-vos e crede. Muda de vida. Deixai o perverso o seu caminho. Deixai o iníquo a sua iniquidade. Converta-se. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. É essa a mensagem. Não pense você que vivendo uma vida dupla, na igreja com cara de santo, lá no mundo de um modo promíscuo, que Deus vai quebrar o seu galho. Não vai. Ou você age com um discípulo de Cristo e a transformação do Espírito Santo de Deus envolva todas as áreas da sua vida, sua casa, seu relacionamento conjugal, seu trabalho, seu modo como lidar com o dinheiro, ou seja, mude a sua cosmovisão. Ô, meu amigo, você está no lugar errado. O Evangelho, irmãos, ele parte do pressuposto que todos nós somos pecadores, por isso a mensagem é de arrependimento. Arrependei-vos. E que precisamos de Cristo, por isso fé, creia. Não tem outra mensagem. Por isso, quando o membro vai convidar alguém para a igreja, ele fala assim, cara, você precisa de uma igreja. Nossa, cara, ambiente gostoso, um povo legal, você vai gostar. Vai lá. E aí, a gente tem atividades para criança, a gente tem os adolescentes vêm de sobremesa depois da escola dominical. Você vai gostar. Tá certo que é quente lá, é a única igreja presbiteriana do mundo que não é fria, né? Mas esse negócio está com dias contados também, né? Mais um dia nós estamos recebendo aí uma oferta e vai dar tudo certo, Jesus já está abençoando. Você vai gostar, você vai gostar. Cadeirinha confortável. Isso é papo de membro. Papo de discípulo. Cara, minha igreja não tem nem ar-condicionado, mas lá prega o Evangelho. Você precisa se arrepender, cara. Precisa mudar de vida. Precisa se entregar a Jesus Cristo.
Percebe a diferença? O membro, ele convida o cara para comprar o título emérito do clube. Porque é ele vendendo o título emérito com ele tem desconto da mensalidade. Lembra disso? Você que viveu na época dos clubes, como eu vivi na minha juventude. Você comprar um título emérito, então, meu amigo, era a coisa mais chique que tinha na década de 80. Eu sou sócio remido, não é isso? Título remido. O que era o título remido? Vamos ver se você é velho como eu. Pô, vocês são tudo mais novo, é? Vocês não sabem nada disso? Você não paga mais nada, você comprou, é remido. Você não paga mensalidade, você tem entrada VIP, você não paga para entrar no bar de carnaval, você não faz nem exame médico. Você pode ter frieira, coceira, não tem problema, você entra. Você não passa nem pelo médico para entrar na piscina, porque você tem título remido. Lembra disso? Não lembra, né? Mas na minha época tinha. O cara que tinha o título remido, o melhor clube da cidade, você fala assim, esse cara é rico demais. E aí esse cara que tem o título remido, para ele conseguir ser da diretoria do clube, ele tinha que vender título para os outros. Então ele oferecia o título para todo mundo. Não, vamos lá, cara, o clube lá. E outra, lá o clube é o seguinte, para ser remido é só gente boa. Se der rapado aí, o título é caro, mas é a forma que nós temos de manter a ralé fora do clube. Aí o cara, até para ter uma ascensão social, vendia o Fusca para comprar o título remido. Tudo bem? Isso é papo de membro. Benefícios terrenos. Não, vão lá na minha igreja, rapaz. Tem uma cadeira do Papai Noel lá. Se você depois de uns 5 anos, você senta nela. Isso é papo de membro. Nós não queremos membro, irmão. Nós queremos discípulos. A mentalidade é diferente. Arrependimento para perdão dos pecados. Somos pecadores, carecemos da glória de Deus, devemos nos humilhar na presença dele, chorar o nosso pecado, mudar de vida, nos consagrar. Isso é conversa de discípulo. Tudo bem? E aí ele diz que a atividade é pregar, proclamar, testemunhar a respeito do Evangelho de Jesus. Vamos para João agora. Nosso tempo está acabando. João capítulo 20. João capítulo 20, verso 21. Bem sintetizado, né? Vai dizer assim, verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Veja que o envio para a missão está pautado na autoridade que o próprio Jesus recebe do Pai e a autoridade que ele ganha por sua própria obra. Então, assim como o Pai me enviou, eu envio vós. Esse é o foco do Evangelho de João. Veja que ele não trata aqui da capacitação, da amplitude, nem da mensagem, da atividade, mas assim como o Pai me enviou, e o Evangelho de João já apresenta para o fato dele cumprir a palavra de Deus, Jesus, então, eu também vos envio, entra aqui no pacote todas as questões que são ditas nos outros evangelhos. Eu envio para quê? Assim como o Pai me enviou, eu envio para você fazer a vontade do meu Pai, eu envio para você ser fiel até a cruz, até a morte. Ou seja, esse envio aqui de João, por mais simples que possa parecer, em comparação com os outros evangelhos, tem uma bagagem aqui nessa expressão aqui, que é algo assustador. Porque assim como o Pai enviou Cristo e ele sofreu por nós, ele também nos envia nesse sentido, de que o nosso foco é, se tiver que sofrer, nós vamos sofrer, mas para cumprir a missão que o Senhor nos deu.
Então esse verso aqui, ele é carregadíssimo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Agora, tem gente que acha que Jesus nos enviou para férias. Para muita pessoa, que não entendeu ainda o que significa ser discípulo de Cristo, acha que a vida cristã é umas férias gostosas. Porque acha que ele vai experimentar o céu com todas as suas benesses aqui. Não vai, meu irmão. Mesmo porque o discípulo ele vai ter que assumir um compromisso diante da sociedade. E a Bíblia já nos diz que porque nós assumimos um compromisso com Cristo, o mundo vai fazer o que com a gente? Vai nos amar de paixão? Vai fazer cuticute com a gente? Vai nos dar um prêmio? Não, o mundo vai nos odiar. Comece a firmar os passos em relação aos valores cristãos, para você ver o que vai acontecer. Vai começar a tirar você de tudo quanto é grupo que você está no WhatsApp primeiro. Começa, já vem o cara, só fala de Deus, meu amigo. Fala que a gente tem que mudar de vida, se arrepender. Comece a tirar. A gente vem propor um negócio espiritual, ele fala, não, isso aí eu não participo. Não, é chato. Não, vamos tirar. Porque assumir um compromisso com Cristo, irmão, significa se opor à postura do mundo. E a postura do mundo é na contramão daquilo que Deus quer. E aí? No último texto, irmãos, Atos 5, o quinto texto, Atos 1:8. Atos 1:8, a promessa que Jesus dá aos seus discípulos do Espírito Santo, quando ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Está implícito, obviamente, a autoridade, né? Se é Cristo que está aplicando a promessa sobre os discípulos, então a autoridade implicitamente continua sendo de Cristo. A capacitação é o próprio Espírito Santo vindo sobre nós, habitando em nós, nos batizando, né? Biblicamente falando, o batismo com o Espírito Santo se dá no momento da sua conversão. Não existe uma segunda bênção, né? Como se prega aí pelas igrejas por aí. Efésios vai dizer que quando nós ouvimos o evangelho da nossa salvação e tendo nele crido, fomos selados com quem? Parece o cara lá que foi chamar a mulher e esqueceu o nome da mulher, né? Lá do videozinho, né? Ih, caramba, cheguei aqui e esqueci o nome da mulher. Assim? Abra sua Bíblia lá, Efésios. Você pergunta aqui, cara, agora é o seguinte, não tem mais máscara. Até a semana passada, você falava, não, pastor, o senhor não... Eu falei, pastor, o senhor não ouviu porque eu estava de máscara. Agora não, agora eu leio os seus lábios. Aí eu fico assim, não é nada, de novo. Vamos lá, Efésios, capítulo 1, verso 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o que é a palavra da verdade, hein? O evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da propriedade em louvor da sua glória. Então a Bíblia diz que para crer no evangelho, o capítulo 2 vai dizer aí que nós recebemos a fé salvadora vindo de Deus. Mas quando nós ouvimos a pregação do evangelho e nós cremos pela ação do próprio Deus nos dando a fé salvadora, nós somos selados com o Santo Espírito da promessa. O batismo do Espírito se dá no momento da nossa conversão, irmão. Você não precisa de uma experiência posterior a isso.
essa experiência posterior, pautada em algumas igrejas, inclusive fundamentada em Atos, despreza o fato de que Atos é um registro de um livro histórico, de um período de transição, e a manifestação dos dons carismáticos se dava por um fato específico, que era para mostrar para os discípulos judeus que Deus estava agregando os gentios na igreja, e para mostrar para os gentios que não falavam hebraico que a autoridade da igreja estava sobre a figura dos judeus. Simples. Tanto é quando você vai para Atos 8, que é a evangelização dos samaritanos, que falavam a mesma língua que os judeus, não há manifestação de línguas. Eles recebem o Espírito Santo e não há manifestação de línguas. Só vai ter manifestação de línguas quando se trata do judeu com o gentil. O apóstolo Paulo se converte, Ananias fica cheio do Espírito Santo, não tem manifestação de línguas, porque Ananias, que orou por ele, enviado pelo próprio Cristo, também era judeu. Tá? Então, só para você ter uma ideia que o Espírito Santo é dado a todo crente no momento em que crê, no momento da conversão. Quer outro exemplo disso? Atos 19. Atos capítulo 19. Veja a pergunta de Paulo para aquelas pessoas que ele pensava ser discípulo de Cristo, que na verdade não era discípulo de Cristo, era discípulo de João Batista, tinha recebido o batismo de imersão, mas ainda não tinham recebido o batismo de Jesus. A pergunta de Paulo já nos revela qual que era o entendimento de Paulo sobre o recebimento do Espírito. Começa aí, alguém lê para mim o início aí do capítulo 19, verso 1. Aconteceu que Apolo, como está escrito aí? Apolo, estando em Corinto, Paulo passando pelas regiões altas, chegou a Éfeso e encontrou ali alguns discípulos. E aí perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Veja, a pergunta de Paulo já parte do pressuposto que o Espírito Santo é derramado sobre as pessoas quando elas creem. Aí os caras respondem: não, a gente não sabe nem que existe o Espírito Santo. E aí então falam: mas peraí, vocês foram batizados em que batismo? No batismo de João. E aí Paulo falou: João realizou o batismo de arrependimento, para remissão de pecado. Pregando que aquele que vinha depois dele, é saber Jesus, que é outra história. E aí o texto diz que Paulo batiza essas pessoas no batismo de Cristo, que o batismo de Jesus é diferente do batismo de João Batista. E eram todos aqueles, falam em línguas, porque eles impõem as mãos sobre eles, no batismo eles falam em línguas, porque eles eram de Éfeso, eram gentios, e eram todos 12 homens. 12 homens. Então veja, a pergunta de Paulo já expressa que o Espírito Santo nos é derramado no momento em que a gente crê, no momento da conversão. Ouve-se o Evangelho, há mudança, o Espírito Santo vem e te sela. Tudo bem? Segundo o texto, então, de Atos 1:8, a nossa capacitação é o Espírito Santo vindo em nós. E aí eu te pergunto, em que momento você foi capacitado pelo Espírito Santo para cumprir a missão? Isso, é por isso que tem que ter uma carioca no meio de nós. Quando que aconteceu, senhor? No dia da conversão, no dia que eu criei. Porque no dia que eu vi o Evangelho e criei, o Santo Espírito veio e me selou. Ali eu fui capacitado pelo Espírito Santo de Deus. No momento da minha conversão, no momento em que eu criei. Tá bom? E aí, qual que é a amplitude, uma vez que eu estou capacitado pelo Espírito Santo? Desde a localidade, Jerusalém, até os confins da terra. Qual mensagem? Ser testemunha de Jeová? Não, é testemunho de Jesus. Sereis minhas testemunhas. Né? E a atividade é, portanto, testemunhar. Esse testemunhar aí também, uma expressão, né, uma palavra grega cheia de bagagem, que é a ideia de você levar toda a mensagem a respeito de Jesus. Veja, irmãos, 5 textos que nos apontam de uma maneira sintetizada que a prioridade da igreja é o que mesmo? A obra missionária, fazer discípulos, cumprir a missão.
se você quer se autoavaliar dentro daquela distinção, membro ou discípulo, o membro ele tá preocupado com a ordem da evangelização mundial? Não, cara. Ele está preocupado com as coisas dele, terrena. Ele está preocupado com as coisas do conforto dele. Não, pastor, eu não vou largar nada disso aqui, eu não investi lá nada. Cada um sabe o problema que tem, cada um no seu quadrado. Se nós já fomos alcançados por Cristo, é bom para nós. Se eles ainda não têm, problema deles. Isso é visão de membro. Agora o discípulo, irmãos, a prioridade do discípulo é cumprir a missão que ele recebeu daquele que o salvou. Ele quer fazer discípulo. E ele sabe que ele não vai fazer isso na sua própria autoridade. É outro problema da igreja, né? A igreja contemporânea, ela acredita que o testemunho de vida do pecador tem mais valor do que a obra de Cristo na cruz. Então, quando vai fazer trabalho evangelístico, qual que é o foco? É o evangelho ou o testemunho de vida? E quanto pior, melhor. Ah, eu sou ex-isso, sou ex-menudo, cover. Eu sou... já visitei o inferno 13 vezes. O 13 aqui é alguma coisa específica. Já, sei lá, eu fui ao céu, já vi Miguel. O cara tá. Aí ele acha que esse testemunho de vida dele tem mais valor do que Jesus morreu na cruz e exige que você se arrependa e creia. O foco do Evangelho, irmãos, é o testemunho de Cristo, não é o seu próprio testemunho. O seu próprio testemunho serve para te colocar no seu lugar. Você não era nada e Cristo te colocou como filho de Deus. Só isso, pronto, acabou. Não é o seu testemunho que vai alcançar as nações. É o testemunho de Cristo, de fidelidade das Escrituras. Então, aplicando aí de modo prático esse primeiro princípio, né? A obra missionária como prioridade da igreja. Deixa eu te perguntar, a igreja que você participa pode ser chamada por Deus de uma igreja missionária? A IPRA tem colocado como prioridade a obra missionária? Podemos fazer mais, mas já tem. A nossa igreja, ela tem, além das contribuições relacionadas àquilo que é obrigação dela, dentro de ser uma igreja confederada, o ano passado, por exemplo, na manutenção da Agência Missionária de Plantação de Igrejas, nós somos responsáveis por mais de 50% da arrecadação da agência, que estava plantando viradouro, plantando pitangueiras, que é a mesma responsável por aqui, que em parceria motivou a terceira igreja presbiteriana de Barretos plantar a igreja de Colina, e que ao mesmo tempo incentivou as outras igrejas a plantar outra igreja, como por exemplo Matão, que vai começar agora uma congregação em Dobrada. A gente já fala lá de Matão começar alguma coisa em Dobrada já há anos. A Ampli enfatizou isso de certa forma. Inclusive a Ampli, enquanto ainda existia, ela havia uma vez enviado um documento para as igrejas, desafiando cada igreja local a plantar uma outra igreja na cidade vizinha. Que era o caso lá, a segunda igreja de Jabuticabal plantar Pitangueiras, a primeira de Jabuticabal plantar, acho que se não me engano, Tabatinga, Monte Alto plantar não sei aonde, Dobrada, Matão plantar em Dobrada, Barretos em Colômbia, ou seja, a gente tinha dividido e incentivado. Graças a Deus agora Matão vai começar o trabalho de uma congregação lá em Dobrada. Mas veja, incentivo. E a igreja investindo nisso. Não só financeiramente, mas ao mesmo tempo a ideia e o desejo é que nós possamos investir na capacitação e preparo de pessoas que serão enviadas, mesmo que seja por ministério temporário, mas sejam enviados para auxiliar no trabalho de plantação de igrejas. Agora, podemos fazer mais?
Claro que podemos. Agora, esse é o tipo de atividade que a gente não vai fazer enquanto só tivermos membros. Porque membro ele não se preocupa com outra igreja, ele se preocupa só com o bem-estar dele aqui. Quais razões impedem uma igreja local de cumprir a sua missão evangelizadora? O que você acha que impede? Quais dificuldades nós teríamos para cumprir com a missão de falar de Jesus? Alguns poderiam dizer assim, pastor, não tem recurso. Mas você precisa de dinheiro para falar de Jesus para as pessoas? Você não vai no supermercado, você não vai na farmácia, você não vai no posto de gasolina, você não vai na padaria, você não pega ônibus, você não trabalha, você trabalha sozinho na estação lunar? Só tem o celular? O que te impede de falar de Jesus para as pessoas? Compartilhar o evangelho com elas? Não é de nada. Então não temos impedimento nenhum. É proibido falar de Jesus, senão você vai ser preso? Nem esse impedimento de perseguição nós temos. Falta muitas vezes a visão de discípulo. Falta muitas vezes essa percepção de que falar de Jesus exige de nós uma postura de fidelidade, obviamente, a Deus, mas inclusive me fugiu aqui a palavra, mas intencional. Essa inclinação intencional. Senhor, estou orando pela fulana que trabalha comigo, eu peço que o Senhor me dê a oportunidade de falar de Jesus para ela. E você vai criar situações de um modo intencional para falar de Jesus. Você fala de tanta coisa, meu amigo. Você fala até mal da vida dos outros, coisas que você não devia falar, você fala. Você fica o dia, a segunda-feira, falando do Palmeiras lá, falando do Corinthians, falando não sei de quem. Intencionalmente, você fala, hoje eu vou chegar, o Palmeiras ganhou? Então hoje eu vou chegar, hoje eu vou montar na cabeça do meu chefe hoje, porque ele é corintiano, agora ele vai... Intencionalmente você já vai para o trabalho já para fazer atazanar a vida do outro. Por que intencionalmente você, como discípulo de Cristo, não se programa para compartilhar do Evangelho? Então, qual seria a dificuldade da igreja? Discípulos assumindo a posição de discípulos. E a última questão aí, a sua igreja não investe em missões porque é uma igreja pobre? Ou é uma igreja pobre porque não investe em missões? Pastor, nós vamos plantar uma igreja lá no sertão, não sei de onde. Não tem dinheiro. Por que não tem dinheiro? Se a autoridade é de Cristo. E se o Senhor é que levanta os recursos? Irmãs, na época eu fui para o Senegal, e a gente foi, obviamente, com manutenção de irmãos, parceiros. Eu tinha uma parceira financeira que tinha um carrinho de cachorro quente. A irmãzinha, lá de Minas. A subsistência dela e da família dela vinha do carrinho de cachorro quente. Um ponto lá na determinado lugar da cidade. Ela ia todo dia lá, fazia o cachorrinho quente dela lá perto do ponto de ônibus, Paraná, tal. Ela tirava, não lembro agora qual era o dia da semana, mas um dia da semana, o recurso daquele dia, o lucro daquele dia, era para enviar para mim e para minha família, na manutenção. Vendendo cachorro quente, ajudando nisso. Nós temos histórias de manutenção de obra missionária fantástica. Tem uma história na parte do Oriente, né? De uma irmã que sustentava a obra missionária com galinhas. Tinha lá o galinheiro, e aí, de cada ninhada, dos pintinhos que nasciam das galinhas lá, ela separava que era para missões. E todos os ovos que aquelas galinhas que elas iam separando, ela vendia os ovos para missões. Lembra da história de Jacó? Né? Quando tinha que fazer a divisão lá parece que era uma coisa, né? Aí o pessoal disse que as galinhas que mais botavam
eram as galinhas que ela separava para missões. Ou seja, irmãos, existe uma infinidade de meios para que você possa investir em missões. Mesmo que você não tenha, talvez, o tempo, ou o chamado, ou o dom específico para ir para algum lugar, mas você tem condições. E muito mais que isso, a sua oração. Orar por isso, buscar a Deus, clamar: Senhor, traga mais pessoas, Senhor, nos dê a oportunidade de falar do teu amor, de evangelizar, de pregar, de discipular. Senhor, eu nunca discipulei ninguém na minha vida. Pai, me dê essa oportunidade. Me mostre quem é. O Senhor vai te mostrar. Porque o primeiro princípio, irmãos, para o crescimento da igreja, a obra missionária tem que ser prioridade desta igreja. Pautado naqueles textos todos que nós já mencionamos aqui com os irmãos. Eu desejo no meu coração que você, como discípulo, possa entender isso o quanto antes e possa aplicar isso para o seu bem, para a honra e glória do nome do nosso Deus e, obviamente, para o benefício do reino ou da igreja aqui nesse lugar. Amém?